Há 436 anos morria o escritor Luís de Camões. O português faleceu no dia 10 de junho de 1580. E a data é tão significativa que esse 10 de junho virou o Dia de Camões e também de Portugal. E a gente aproveita a data para celebrar o escritor. Nossos convidados aqui hoje são os professores Jacobi Fernandes e Edivaldo Bergamo. Pós-doutor pela Universidade de Lisboa, em Portugal, Edivaldo tem 3 livros publicados e é professor de literatura portuguesa e de literaturas africanas de língua portuguesa da Universidade de Brasília. Tudo bem, professor? Tudo bom. Bem-vindo. Muito obrigado. Eu queria começar, claro, perguntando para o senhor quem foi Luís de Camões, quem foi esse poeta que também foi soldado, funcionário da coroa e várias outras coisas. Camões é uma referência fundamental da cultura portuguesa, da literatura portuguesa e considerado, talvez, o maior poeta da língua portuguesa. Um homem com uma produção literária de dimensão internacional, um homem com uma biografia riquíssima, porque ela se relaciona com o próprio processo histórico da expansão colonial ou da expansão do capitalismo europeu. Então, é um homem cuja trajetória artística, intelectual, biográfica, articula o processo de expansão do Império Colonial com uma produção artística que faz conexões com a tradição clássica, com o Renascimento italiano, com a cultura peninsular da Idade Média. Ao mesmo tempo, tudo isso está muito relacionado também com a sua própria vida, como homem do século XVI, que provavelmente estudou humanidades na Universidade de Coimbra, que foi soldado do Império Colonial, que foi funcionário do Império Colonial na Índia, em Goa, na Índia, em Macau, na China, que teve graves e difíceis situações ao longo da vida, né, a ponto de retornar ao Reino de Portugal em profunda miséria material. Mas então nós estamos falando de um homem com uma trajetória muito rica, e essa trajetória se reflete na sua obra épica e na sua obra lírica. O senhor até falava sobre isso, né? Que ele viajou bastante. Portugal, norte da África, Ásia, o Império Português, de uma forma geral. E não era comum. Sim, no século XVI, o Camões, pelos registros que se tem, provavelmente ele engajou-se no projeto colonial por problemas na corte, né, por brigas, por envolvimentos amorosos interditados, enfim. E engaja-se no Império como soldado, mas principalmente como funcionário do Império no Oriente, né? Viveu plenamente o Império Colonial Português no século XVI, no momento do seu apogeu, né? Do seu apogeu e já da sua decadência, né? De alguma maneira. Só provavelmente não tem estado no Brasil, mas passou pelo norte da África, Moçambique, Índia, Macau. Existe o registro do famoso naufrágio, onde atualmente é o Vietnã, onde ele teria quase perdido os manuscritos dos Lusíadas, né? Que está mencionado na própria obra. E falando nisso, ele teve tempo, ao longo disso tudo, em meio a isso tudo, de escrever. Existe alguma controvérsia em torno da produção lírica dele, porque é uma publicação posterior à sua morte, né? A primeira edição organizada da sua obra lírica é de 1595, portanto posterior à morte. Hoje existe já algum consenso de que ele escreveu em torno de 200 sonetos, né? Não só sonetos, mas ele é mais conhecido na sua produção lírica pelas redondilhas, que são formas poéticas que se relacionam com a cultura ibérica medieval, e os sonetos,
que o tornaram mais famoso, mais conhecido mundialmente, que tem relação especialmente com o Renascimento italiano, com Dante, com Petrarca. A obra Os Lusíadas é a obra clássica da língua portuguesa? É um livro, talvez o livro mais importante da língua portuguesa, né? Serviu para muitos fins ao longo dos séculos, mas no século XVI representa a épica renascentista, né? O tipo de livro voltado para enaltecer o passado, enaltecer não só o passado, mas enaltecer a empresa colonial, o expansionismo português, né? Não só pelo tema, mas pela sua realização estética, pela sua relação com a tradição antiga, com, por exemplo, Homero, Virgílio, mas também pela sua temática, porque envolve mito e história. Ela se tornou uma referência no modo de representar epicamente as grandes navegações, né? Para a gente contextualizar, professor, a gente está falando entre 1524 ou 25, quando ele nasceu, não é exato esse ano, faleceu em 1580. No Brasil, o Brasil colônia ainda começava, não é isso? Nesse período do Camões, o Brasil era algo desinteressante para Portugal. O foco do Império Colonial Português era a Índia, era o Oriente, lá que estavam as especiarias que enriqueceram, que tornaram o Império Colonial riquíssimo nas mãos do Dom Manuel I. E o Camões, então, já que o foco do Império Colonial estava no Oriente, o Camões vai para o Oriente como funcionário do Império. Inclusive vai ser protegido por algumas autoridades coloniais, vai ser perseguidas por outro, vai sofrer processos, vai passar tempos conturbados no Oriente. Numa batalha perdeu um olho? Isso num primeiro momento, quando ele, como soldado do Império, luta no norte da África, né? Outra curiosidade, ele foi contemporâneo de outros grandes autores, Shakespeare e Cervantes. Havia alguma comunicação entre eles ou não? Sabe-se, por exemplo, que Cervantes considerava Camões um grande poeta, né? A diferença, talvez, entre os três principais é que a vida do Camões se insere plenamente nesse projeto colonial, imperial, expansionista, porque ele esteve nas frentes de batalha e nas frentes de ocupação, né? É diferente a trajetória de um Cervantes e de um Shakespeare, né? Então, Camões é alguém que fala do Império, mas faz parte do Império colonial também. Essa projeção de Camões mundial também é para poucos, né? O senhor contava aqui para mim, até mesmo antes da entrevista, que só 2 autores de língua portuguesa conseguiram essa projeção nesse nível, Camões e Fernando Pessoa. Cultura e capitalismo, de alguma maneira, estão juntos. De modo que, dada o que significa a cultura em língua portuguesa no mundo, né? A projeção de um Camões e de um Fernando Pessoa tem muito significado, né? É claro que essa projeção tem a ver com a realização estética da obra, mas tem a ver também com um processo que é bastante raro quando a gente pensa nas literaturas em língua portuguesa, né? Camões tem uma obra que foi comentada por Cervantes, que foi comentada por Voltaire, por Montesquieu. Existe até um romance holandês em que o Camões aparece como personagem, para não falar da literatura brasileira ou das literaturas africanas de língua portuguesa, em que qualquer poeta, qualquer literato, se não conhece o Camões, ele é, no mínimo, uma pessoa equivocada ou desinformada em relação à tradição cultural, à tradição literária, que o Camões, como artista fundamental, eu diria que ele funda uma língua literária portuguesa no século XVI. E essa influência que você está contando aqui para a gente dele em outros artistas começou ainda em vida? Ele foi reconhecido em vida ou não? Eu não diria que ele foi reconhecido em vida. A publicação dos Lusíadas é de 1572.
Eu trouxe aqui uma peça escrita pelo José Saramago, que narra a dificuldade de publicação dos Lusíadas, então não se identificou muito bem à época a grandiosidade e o significado dos Lusíadas, mas de toda forma ele conseguiu a proteção do rei Dom Sebastião e publicou os Lusíadas em 1572. Né? Depois da publicação que começa, de fato, alguma repercussão é mais a partir do século XVII. Né? Outra coisa interessante que eu estava pensando aqui, há essa dúvida sobre a data de nascimento, mas não há dúvida sobre a data de morte, 10 de junho de 1580. E esse 10 de junho é uma data-chave hoje. Hoje é uma data-chave, né? Provavelmente Camões morreu por uma peste que estava ocorrendo em Lisboa nesse período, em 1580. Aí, como eu falava, em certo momento, ao longo desses séculos, a obra e a figura do Camões foi sendo utilizada, digamos, para o bem e para o mal. Né? No século XX, por exemplo, durante a ditadura salazarista, durante uma ditadura fascista em Portugal, a obra do Camões, especialmente o Camões épico e a figura do Camões, foi utilizada em prol de um nacionalismo equivocado. No pós-25 de abril de 1974, com a redemocratização de Portugal, houve um processo também de ressignificação da obra de Portugal, da obra de Camões em Portugal. Mas o que eu quero dizer mesmo é sobre esse uso, de alguma maneira, o 10 de junho, durante a ditadura salazarista, significava o dia da raça, o que hoje é bastante algo bastante problemático, polêmico e equivocado. Né? Mas, enfim, hoje se associa Camões a Portugal, né? Como nação e cultura. Hoje é uma data reconhecida e não há mais esse problema, então? Não, acredito que não. Embora exista também alguns traços conservadores nesse modo de relacionar Camões com a nação. Né? Camões, eu acho que coloca em xeque muito do patriotismo equivocado. Né? Há passagens nos Lusíadas, por exemplo, especialmente o episódio do Velho do Restelo, que colocava em xeque, já na época da escrita, o apogeu e a derrocada do Império Colonial Português. Para terminar, professor, qual que é a grande lição, se é que existe a grande lição, o grande recado que a gente pode aqui terminar o programa sobre Camões? O que fica sobre ele? O que é mais marcante? Eu acho que tem duas coisas marcantes. De um lado, uma produção lírica, especialmente nos sonetos, em que há uma realização estética plena. Se figura, por exemplo, dois temas fundamentais que ainda fazem sentido para nós, que é a questão amorosa e o chamado desconcerto do mundo, né? Os desencontros amorosos e a relação perturbada entre o sujeito e o mundo social, o mundo político, o mundo das afeições. E, de um outro lado, no âmbito da produção épica, uma produção épica em que o mito se ressignifica como história. Sem história com H maiúsculo, sem história não se pode falar de memória de um povo. Professor, muito obrigado pela aula aqui hoje. Muito obrigado. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a conversa continua. A gente fala mais sobre literatura, dessa vez com o professor Jacoby Fernandes. É um minutinho só, não saia daí. O Iluminuras já está de volta para conversar neste segundo bloco com o professor Jacoby Fernandes, que está aqui comigo. Obrigado pela presença. Eu fico muito honrado com o seu convite, Paulo. Bem-vindo ao Iluminuras. Obrigado. O senhor tem 18 livros publicados, a gente tem alguns deles aqui, e eu já começo com um deles. Está aqui comigo o Vade-Mecum de Licitações e Contratos, um livro de muito fôlego, né? De muito fôlego. Esse livro ele tem mais de 3 quilos
Então é um livro que também serve de arma para a comissão de licitação, para algum licitante que esteja mais exaltado, né? Dupla função. Dupla função. Ele traz a jurisprudência do TCU e do judiciário, com uma ênfase na jurisprudência divergente, né? Então, nesse sentido, em sentido contrário, foi uma catalogação que levou muitos anos, foi até uma ideia que foi me dada pelo Carlos Ari Sundfeld. Eu tinha um monte de fichinha sobre lei de licitação e ele sugeriu editar a fichinha por artigo, né? E foi isso que eu acabei fazendo, né, com o apoio da minha equipe agora na atualização do trabalho. Agora, é um processo de quanto tempo para chegar nesse resultado aqui, professor? É difícil medir, Paulo, porque eu comecei esse livro e parei ele muitas vezes, porque eu tinha que atualizar a edição dos outros. Então eu parei. Na verdade, eu acho que eu levei uns 5 anos escrevendo. Como todo autor, a regra é a dedicação, a determinação, porque ninguém escreve o livro na companhia de pessoas. É um trabalho solitário, né? Agora, esse trabalho é feito ao longo do dia, de noite, nos intervalos, nos finais de semana? Tem essa rotina? Para isso tem que criar uma rotina. Nessa época, meus filhos eram pequenos, então eu ficava com meus filhos, chegava em casa, ficava com meus filhos até umas 10 horas da noite e acordava 4h30, 5 horas para escrever, né? Eu tinha um vizinho que cuidava muito da minha vida e dizia assim, hoje ele acordou às 5, hoje ele acordou às 4, né? Ele tinha insônia, ele acordava às 6, a luz já está acesa no escritório, né? E é esse horário que eu gostava muito de escrever. Vou seguir aqui, agora com um livro mais recente, talvez o mais recente. Esse é o mais recente, Paulo. Portos, Legislação. O que o senhor trata aqui? Esse Portos vai ser uma série de 3 livros. Portos, Legislação, Portos, Jurisprudência e Portos, Doutrina. O segundo livro já está indo para o prelo. Essa é uma experiência nova na minha vida de escrita. A gente pegou a legislação aqui e indexamos. Esse primeiro trabalho é só a legislação, com o prefácio do ministro, que na época era secretário de Portos, o ministro Helder Barbalho. Esse é um trabalho novo porque eu estou escrevendo a 8 mãos, né? Eu, a doutora Cristiana Muraro, eu, o doutor Vitor, eu, o doutor Murilo, que é meu filho também, né? Nós estamos escrevendo esse livro a 8 mãos. Então, a parte de jurisprudência, de doutrina que a gente está arrumando é uma experiência nova para mim, compartilhar a escrita. A legislação de portos mudou. Mudou muito, exatamente. Nós temos um marco regulatório e é o que vai destravar o Brasil nessa área. O Brasil fez alguns leilões e conseguiu investimentos superiores a 10 bilhões de reais, numa área de infraestrutura vital para o Brasil, né? Continuando, a gente tem mais um livro aqui que tem uma história curiosa. É o Contratação Direta Sem Licitação. O senhor revelava aqui para mim, antes mesmo da gente começar a gravar, que foi colocado na livraria e depois houve uma mudança, não é isso? Foi retirado da livraria. Esse é um livro que eu escrevi ele 1 ano e meio mais ou menos, né? E imagina você como autor colocar o livro na livraria. Passei no dia seguinte, então na vitrine estavam colados todos os livros, né? Tinha uns 20 exemplares colados lá para mostrar, a editora estava orgulhosa, eu orgulhoso. E de repente o editor me chamou às pressas, falou, é uma emergência, vem aqui imediatamente. Quando eu cheguei na editora não tinha mais nenhum livro meu, nem na estante, em lugar nenhum. Eu disse, o que aconteceu? Ele disse, olha, eu descobri que veio um consultor jurídico de um ministério aqui, chefe da consultoria jurídica, e falou que esse livro não pode ser vendido, que é um livro criminoso. Eu disse, como assim? É porque a regra é licitar, você não pode fazer um livro ensinando a não licitar, né? E ele tinha acreditado nisso, tinha tirado todos os livros, guardado no porão escondido, com medo de ter cometido um crime, né? O senhor voltou e explicou. Aí eu expliquei, eu disse, olha, no Brasil é permitido contratar sem licitação por inexigibilidade, pequeno valor e tal. E mais tarde, passou o tempo, ele voltou a acreditar na obra, muito tempo depois, quase 1 ano depois, o consultor jurídico comprou o livro. A história então fechou bem. Fechou bem, foi um final feliz. Mas imagine o temor meu e do editor diante dessa cena, né? A gente falou, professor, agora de alguns dos seus livros, conheceu alguns deles. Agora eu gostaria de saber uma outra coisa. Quando é que essa paixão, esse gosto pela literatura surgiu na sua vida? Pois é, Paulo, veja só, é um programa, o seu programa é diferente por causa disso, porque ele dá uma oportunidade para a gente contar o gosto pela leitura e depois o gosto, como é que a gente começa a escrever, né? A ideia de escrever foi uma ideia simples, né? Eu queria ser mais útil, porque as pessoas estavam errando muito numa área, e eu no Ministério Público verificava que bastava orientar bem,
e a gente conseguiria isso. Então, eu orientava em sala de aula, eu disse, por que eu não faço um livro com os problemas difíceis que as pessoas enfrentam? E a ideia nasceu da tentativa de ser útil, né? Agora, o gosto pela leitura nasceu, minha família morava na periferia de Curitiba, e é uma família de condições modestas, e tinham poucos livros, né? Então, depois que eu aprendi a ler com meu pai e com a minha mãe, eu tive acesso a um livro. Por exemplo, esse livro o primeiro livro que eu li, que eu me recordo, é de 1922, com a escrita, inclusive, na ortografia antiga, né? E é O Caráter. E tem duas historinhas, eu posso contar bem rapidinho? Claro. Duas historinhas, eu queria ler aqui um pedacinho do livro, para ver quanto ele ainda é atual, né? E é uma frase que diz assim, começa no capítulo 1º. A prosperidade de um país não depende da abundância de suas rendas, nem da importância das suas fortalezas, nem da beleza dos seus edifícios públicos. Veja que hoje em dia a administração pública se preocupa muito em ter edifícios bonitos, quando deveria ter se preocupado sempre em qualificar seus servidores, né? E continua a frase. No que consiste? A prosperidade de um país consiste no número dos seus cidadãos cultos, nos seus homens de educação, ilustração e caráter. Nisso é que está o seu verdadeiro interesse, a sua principal força, o seu real poder. Martinho Lutero, que viveu entre 1483 e 1546. Então, eu li esse livro várias vezes, mas tem uma coisa que eu vou ter a oportunidade agora de contar em primeira mão, né? Esse livro me influenciou tanto, eu li tantas vezes esse livro, até porque não tinha muitos livros para ler, né? E eu vou patrocinar a reedição desse livro, né, que agora caiu em domínio público, né, de 1922, quase 100 anos depois, né? Então eu vou patrocinar a edição desse livro para ser distribuído nas escolas, né, na expectativa. Tem um capítulo que desatualizou, é o capítulo que fala da mulher, né? Que naquela época a mulher só tinha a mãe, né? E Napoleão pergunta o que precisava para mudar o país, né, para fazer da França um verdadeiro país. E encontrou uma senhora da sociedade que explicou para ele, você só precisa de uma coisa, de mães, né? E essa história é contada no livro, né? Hoje em dia a mãe também tem que acumular função profissional. É o único capítulo que talvez tenha desatualizado, mas no restante ele continua sendo maravilhoso. E eu vou patrocinar a edição. Ótimo, importante também falar que quem te levou esse livro foi a sua mãe. Foi minha mãe. Ela ganhou do chefe dela porque o livro estava desatualizado, a escrita, né? Ele estava modernizando a biblioteca e deu para ela, e ela levou para casa, né? Então a gente tinha lá 3 ou 4 livros, tínhamos o Código Civil, o Código Penal, né? E tínhamos esse livro, né, na estante. E esse eu li várias vezes, os outros eu li menos vezes, mas eu li assim. Então meu gosto pela leitura começou com o livro que tinha em casa, e é um livro maravilhoso. Outra curiosidade é que você fala aí que tinha códigos na sua casa, mas ninguém na sua casa era da área. Pois é, ninguém na minha casa era formado em direito, mas o meu pai comprou o Código Civil, o Código Penal, porque achava que ele, como cidadão, tinha que conhecer os direitos e os deveres dele, né? E ele comprou o código e estavam lá, né? Recentemente eu estive lá em casa e estava o Código Civil de 1916, estava lá guardado, né? Até comprei um livro novo e levei para ele, o Código atual. Agora, para terminar, professor, eu queria saber também, gostaria de saber aqui quais são os seus autores preferidos. Ah, sim. Nesse momento, eu estou fazendo uma leitura mais detalhada de John Rawls e Michael Sandel. John Rawls tem o livro dele, que é uma teoria da justiça, e é o fundamento hoje de todas as políticas afirmativas do Estado. Ele parte de uma sociedade ideal e pergunta o que você precisa para chegar nessa sociedade. Então, são compensações. O livro foi escrito nos Estados Unidos, então, para dar mais direito a índios, a negros, para que compense a injustiça histórica que foi feita com eles. Com isso, surge o sistema de políticas afirmativas e de cotas, que o Brasil hoje está adotando e ainda é sempre um motivo de reflexão. E Michael Sandel, ele coloca uma ideia diferente. Ele vem depois, ele é professor de Harvard, prestigiadíssimo, e ele escreve um livro, Direito, o que é fazer a coisa certa, e compara todas as teorias do direito, e na minha opinião, ele vai cair no direito administrativo. Porque o final do livro dele, ele diz que ele se opõe às cotas. E ele diz que a forma de você reduzir as desigualdades é o Estado oferecendo serviço público de excelência e serviço público adequado. Veja, se nós tivéssemos transporte coletivo adequado, nós nos encontraríamos
todas as camadas sociais no ônibus, né? Se tivéssemos escolas públicas adequadas, sendo públicas ou privadas, mas patrocinadas, a gente teria educação de qualidade, isso começaria a resgatar todo o país, né? Porque você tem que trabalhar pelos seus extremos. Uma questão, por exemplo, hoje das escolas, as escolas não precisam ser públicas, mas o Estado deveria pagar a escola privada de quem não pode pagar a mensalidade. Então, Michael Sandler coloca a ideia de que se o Estado cumprisse seu verdadeiro papel, nós não precisamos de políticas afirmativas, né? Agora, no nosso caso, professor, trazendo para cá, o Estado não cumpre. O Estado não cumpre, mas cobra por isso impostos elevadíssimos, né? Qual é a saída, então? Pois eu cheguei a oferecer um projeto, um anteprojeto, claro, não posso oferecer projeto de lei, um anteprojeto de lei para o Brasil mudar esse cenário. Ao invés de a gente ir a cada 4 anos votar, nós iríamos a cada 6 meses avaliar o serviço público. Então, colocaríamos a urna eletrônica, que o brasileiro acredita que conseguimos fazer as melhores eleições do mundo, menor prazo possível, né? E a cada 6 meses você coloca ela no terminal da rodoviária, né? Coloca a urna eletrônica a cada 6 meses no hospital, coloca na delegacia e faz com que esse serviço seja avaliado. Melhoraria, né? Melhoraria, e me parece que é o esforço da Justiça Eleitoral de fazer o uso permanente da urna eletrônica como um mecanismo de cidadania participativa, que a grande ambição da Constituição de 88 foi essa, que o cidadão participe, né? Que a gente compreenda que o serviço público é nosso. E espaços como o seu são muito preciosos para divulgar essas ideias, né? A ideia está lançada, né? Vamos ver se ela toma fôlego agora com a sua ajuda. Professor, muito obrigado por vir até aqui. Termina aqui o Iluminuras, mas muito obrigado por apresentar os livros e trazer esse conhecimento aqui para a gente. Eu me sinto muito honrado com o seu convite, de toda a sua equipe, e acho que espaços como esses, no âmbito público, né, com isenção, eles contribuem muito para a cidadania e para os estudantes do direito, né? A gente sempre fica curioso como é que alguém resolve escrever um livro. Muito obrigado pela sua ajuda. Eu que agradeço. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras termina aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau!